hoje o Saúde em Foco vai conversar com você sobre doença renal crônica. E o nosso convidado é o médico pela Faculdade de Medicina de Barbacena, Marcos Paulo Viana Milagres. Ele é especialista em nefrologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre e doutorando em saúde coletiva também pela UFJF e cursa especialização em dor pela Universidade de São Paulo. Professor da Faculdade de Medicina aqui de Barbacena, nas disciplinas de Semiologia Médica, de Saúde do Trabalhador e de Economia da Saúde. Preceptor da Residência Médica de Clínica Médica do Hospital Regional aqui de Barbacena pela Rede FEMIG. É também perito federal do Ministério da Economia e membro do Conselho de Administração da Unimed Barbacena. Doutor Marcos Paulo, seja bem-vindo ao canal BOL. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço a todos os seus telespectadores. Eu agradeço o convite para falar de um tema importante, né? É um tema caro, a nefrologia. Parabéns pela iniciativa desses vídeos de várias áreas, não só da medicina. E antes da gente começar, se você me permite, eu gostaria de começar o ano, né, parabenizando o nosso colega, doutor Arinos, nosso secretário de saúde. Eu trabalhei com ele, pessoa de mais alta estima, um fidalgo, e eu acredito que ele vai fazer o esforço maior que for possível para melhorar a saúde de Barbacena. Tomara. Com certeza, sim. Ele é uma pessoa extremamente capacitada e a gente sabe do poder dele de trabalho, da força de trabalho dele e que isso vai certamente fazer a diferença, principalmente no momento em que o país, o mundo inteiro vive essa questão da pandemia e que ele virá acrescentar, somar e trazer força nova para essa questão de enfrentamento aí da Covid-19. Foi muito bem lembrado por você essa questão. Mas, doutor Marcos Paulo, vamos conversar sobre a doença renal crônica. E, assim, em geral, a doença renal crônica é assintomática, né? Mas ela acomete 850 milhões de pessoas ao redor do mundo. 2 milhões e 400 mil pessoas, né, morrem, inclusive, anualmente por conta da doença renal crônica. Aqui no Brasil, de acordo com o estudo populacional realizado, isso varia de 3 a 6 milhões de pessoas. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, apenas aqueles indivíduos que dependem da hemodiálise, da diálise peritoneal e do transplante renal era de 42 mil no ano de 2000. E agora são cerca de 133 mil pessoas no Brasil. A cada ano, cerca de 20 mil pessoas começam a fazer diálise com uma taxa de mortalidade aí em torno de 15%. Os custos públicos diretos com a doença renal crônica são elevados, superando aí 2 bilhões por ano. Realmente é um número extremamente expressivo, né? Então, eu gostaria até, antes da gente falar sobre a doença renal crônica, eu acho que as pessoas gostariam de saber como funcionam os rins, né? Parece que não apenas para urinar, correto, doutor? Correto, Ricardo. Bem lembrado, esses números não é terrorismo, mas é uma realidade, né? O número de pessoas com doença renal crônica no Brasil aumentou assustadoramente em 10 anos, pulou de quase pouco mais de 40 mil para agora deve ser mais, né? Porque nós estamos em 2020. E é importante entendermos, e muitas vezes a gente fala isso em consultório, o rim não é só para urinar. Os rins, claro, ele usa esse mecanismo da urina para eliminar substâncias tóxicas do nosso organismo, mas ele ajuda também a metabolizar medicamentos. Então, os medicamentos que circulam pelo nosso organismo, a maioria são eliminados pelos rins. Os rins controlam a pressão arterial. Existe um mecanismo de hormônios que que são produzidos pelos rins, que fazem com que a nossa pressão arterial sempre mantenha um controle adequado. O rim produz um hormônio chamado eritropoetina, que evita que nós tenhamos anemia. Então, um rim fraco, sangue fraco, anemia. Os rins também participam do metabolismo de alguns minerais, como, por exemplo, a vitamina D. A forma ativa da vitamina D, depois que a gente toma o sol, ela passa pelo fígado, no rim é que é a forma ativa e ela vai ajudar a fortalecer os ossos. Os rins controlam também o estado nutricional, por assim dizer. É um pouco complexo explicar, acho que não cabe aqui, mas também participam do controle nutricional dos pacientes. Então, de modo geral, o rim tem duas funções. Uma a gente chama de exógena, em que é para botar tudo para fora, urinar, e uma endógena, que é para controle de pressão, anemia, doença óssea,
e por aí vai. Como é que o rim faz isso? Eu não vou entrar em detalhes na parte endógena, que é complexo. Então, produz um hormônio e ele vai agir para evitar que o sangue fique fraco, que os ossos fiquem fracos. Mas, em geral, o sangue ele passa pelos rins através das artérias, então o sangue entra e o rim funciona como filtros. Ele tem pequenos novelinhos, como se fossem pequenas veias, nós chamamos de capilares, e essas veiazinhas, esses capilares, eles vão passar o sangue por ali e aquilo que não presta para o organismo, o rim vai eliminar pela urina, vai descer pelo ureter, bexiga e vai se eliminar na urina. Então, você tem uma ideia da capacidade de trabalho dos rins. Nós temos, em média, uma pessoa em torno de 60, 70 quilos, uma filtração diária de 200 litros de sangue. Não é que nós tenhamos 200 litros de sangue, mas é que em 24 horas passam 200 litros de sangue nos dois rins. Sendo que desse total, 2 litros é que se transforma em urina. Então, resumidamente, é isso que eu posso dizer para as pessoas entenderem como é que é o funcionamento dos rins, para ver a importância, não só para urinar. Ele controla outras coisas do nosso organismo. Sim. Agora, como é que se manifestam, então, esses transtornos dos rins aí? Bom, é preciso, antes da gente explicar como é que surge, causa, eu preciso fazer uma diferenciação, porque tem muitas pessoas que, às vezes, pioram o rim de forma súbita. Então, nós temos a lesão renal aguda, que é uma perda súbita do funcionamento dos rins. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Você pode ter, eu posso ter. O que acontece? Às vezes a gente sofre um acidente, queimaduras, infecções generalizadas, como a sepse, pessoas que têm doenças cardíacas graves, uso abusivo de medicamento. Isso pode fazer com que a pessoa perca rapidamente o funcionamento do rim, tenha que ser levado, às vezes, até para terapia intensiva, fazer hemodiálise por alguns dias e recupera, a maioria das vezes. Agora, existe a doença renal crônica, que é o objeto da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo. A doença renal crônica, ela demora meses a anos para se manifestar. E ela vai de uma maneira, assim, digamos, quase que silenciosa. Ela é causada, principalmente, nós vamos falar daqui a pouco, por doenças que estão no nosso meio, que são as principais causas de doença renal. A pressão alta, perdão, a diabetes mellitus, inflamações dos rins, uso de medicamento. Estou repetindo isso, porque eu quero falar isso para o seu público, né? Então, nós temos a lesão renal aguda, que nós não vamos falar. Isso aí pode acontecer com qualquer um, em qualquer fase da vida. Já a doença renal crônica tem algumas características, que ela depende de algumas doenças prévias, bem estabelecidas, na maioria dos casos, e que evoluem gradativamente com a piora da função do rim depois de meses a anos, né? Entendi. Agora, então, vamos falar, né, da doença renal crônica. Fala para a gente um pouquinho sobre ela. Bom, a doença renal crônica, ela é uma condição caracterizada pela incapacidade do rim manter as suas funções, todas aquelas que eu falei, por um longo período. É claro que não existe uma fórmula mágica, um exame exato para eu poder determinar quem está com a doença ou não. Esse é um conceito clínico, também não vou entrar em detalhes, porque é uma coisa muito técnica. Mas o que eu posso dizer para as pessoas que nos assistem e que nos ouvem também, é que se a pessoa tem uma doença como hipertensão arterial ou como diabetes mellitus, eu cito sempre essas duas que são as principais, ela pode começar, se não tratar essas doenças, começar a ter lesões, como se fossem injúrias, machucados nos rins, por assim dizer, para a pessoa entender. E esse machucado vai causando problemas com anemia, como problemas ósseos, descontrole da pressão arterial, desnutrição, infecções, e no início de uma maneira silenciosa. Não temos assim como dizer para você, nós vamos falar isso depois, mas quais seriam assim os sintomas que a gente pode ter específicos? Não vou falar daqui a pouco, mas não temos isso. Então, ao longo de um determinado período de tempo, a pessoa com pressão alta, com diabetes, se ela não fizer o controle, ela vai evoluir com a doença renal crônica. Em tese, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, que você mencionou, que se baseia até em estudos internacionais, diz que nós temos que ter uma alteração da capacidade de filtração do rim mantida por 3 meses ou mais, tendo ou não uma lesão no rim. Então, se você tiver essa alteração, eu vou explicar com mais detalhes, depois, dependendo, se não calhar, eu explico,
Passados esses 3 meses, a pessoa mantém essa alteração, das alterações do funcionamento dos rins, nós podemos caracterizá-la como doente renal crônico. E aí começa a fazer o acompanhamento, e aí a gente tem que descobrir o que está causando isso. Zé, eu queria perguntar exatamente o que causa a doença renal crônica. No Brasil e no mundo, as 2 principais causas de doença renal crônica são a hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta, e diabetes mellitus, aquela diabetes do açúcar no sangue elevado. Até o início dos anos 1990, o Brasil não tinha como essas 2 causas, mas como nós importamos o estilo de vida, né, do norte-americano, do europeu, acabamos ficando com essas mesmas causas deles também. Mas não é só isso. Eu tenho, por exemplo, algumas doenças vulgarmente chamadas de nefrites, que são inflamações dos rins. Os rins, eles ficam inflamados por vários motivos. Uma doença inflamatória, como lúpus, doenças autoimunes, pessoa que tem, por exemplo, hepatite B, pessoa que tem HIV, AIDS pode ter doença renal crônica, doenças de padrão familiar. Então, tem uma doença chamada doença renal policística do adulto, né, que é uma doença congênita que pode levar à perda do funcionamento dos rins. O uso de medicamentos contínuos, principalmente anti-inflamatórios, não esteroides. E esses medicamentos são terríveis e podem ser adquiridos sem receita médica, né? Então, principalmente causam a doença renal por medicamento. Pode ter infecção urinária de repetição, principalmente em crianças. Ela vive tendo infecção urinária, passa, se não for acompanhada, passa alguns anos, os rins já estão pequenininhos, destruídos, não funcionando bem. E existem outras mais raras, né, mas importante, pressão alta e diabetes. São essas 2 principais causas de doença renal crônica. Agora, doutor Marcos Paulo, o que uma pessoa com a doença renal crônica sente? Tem algum sintoma assim, que é característico? Tem algum tipo, um sinal que a pessoa possa fazer com que ela busque imediatamente um médico, né, um especialista para olhar o que está acontecendo? Como é que fica o corpo, né? Como é que é o sentimento disso? Infelizmente, não existem sintomas específicos e também não tem um sinal de alerta. Esse sintoma aqui é doença renal crônica. Infelizmente, não tem. Mas a gente tem que lembrar das 2 principais causas, pressão alta e diabetes. Então, geralmente, alguma alteração relacionada à pressão alta ou relacionada à diabetes, se o seu médico lhe acompanha, faz os exames, ele vai saber, ele vai desconfiar, porque é uma doença cujo avanço, eu repito, é silencioso, é um avanço silencioso da condição. Mas tem algumas manifestações que, se a pessoa, principalmente, ela foi idosa, hipertensa, diabética, já tem alguma dessas outras doenças que eu falei, alguns tipos de reumatismos, doenças autoimunes, ela pode desconfiar. Então, por exemplo, uma pessoa que se sente muito cansada, falta de energia, porque o rim parou de eliminar aquelas toxinas, parou de metabolizar o que deveria ser metabolizado, aquilo se acumula no sistema nervoso central, aquilo se acumula nos músculos, a pessoa se sente sem energia. Um apetite ruim, a pessoa não consegue comer pelo acúmulo de ácidos. O rim ele tem a propriedade de ajudar a eliminar os ácidos. O rim produz bicarbonato. Então, se eu não tenho como eliminar produzir esse bicarbonato, o ácido vai se acumulando no organismo. E não só a perda do apetite, mas arritmias cardíacas também podem ocorrer. Pessoas que têm problema para dormir, insônia, pessoas que têm náuseas, vômitos, principalmente na parte da manhã, né? Eu costumo perguntar, você tem enjoo de manhã, na hora que vai escovar a dente? Pessoas que têm inchaço, geralmente não inchaço localizado. Vocês têm pessoas que procuram consultar, estou com as pernas inchadas. Não necessariamente a doença renal, mas geralmente é um inchaço generalizado. A pessoa acorda inchada, fica o dia inteiro inchado e dorme inchada. E alterações na urina. Pode ser uma urina mais espumosa ou pode ser uma urina mais avermelhada. Então, uma significa presença de proteína na urina e a outra presença de sangue na urina. Então, resumidamente, é o que a gente pode dizer sobre algumas manifestações que sugerem. Eu não estou dando a lista aqui do que é sintoma de doença renal crônica, que sugere. Se você é hipertenso, é diabético, começou a ter alguma dessas alterações, procure seu médico.
Ele vai te explicar, ele vai fazer exames, que às vezes não é da doença renal crônica, mas pode ser. Entendi. Agora, se não tem como assim fechar um diagnóstico pela avaliação clínica, como é que vai saber então se a pessoa tem a doença renal crônica? Bom, basicamente a gente tem que avaliar fatores de risco. Então essa pessoa vai chegar para mim, vai relatar isso, eu tenho alguns fatores de risco. 3 eu já falei, né, em detalhe, que é a história familiar, pressão alta e diabetes. E idoso. Né? Esses são alguns dos principais. Tem outros, mas alguns dos principais. Mas a gente vai fazer exame, né? E não é nada caro, não é nada sofisticado, não precisa procurar o especialista de cara, fala, eu tenho que ir no nefrologista. Não. O seu médico vai lhe ajudar também, que se tivesse que todo nefrologista cuidar de toda pessoa com doença renal crônica, ia faltar nefrologista no Brasil e no mundo, né? Então, a gente faz alguns exames complementares de início, como se fosse um rastreio, uma triagem, e, em geral, nós usamos 2 técnicas, uma no sangue e outra na urina. No exame de sangue, nós dosamos uma substância chamada creatinina. A creatinina, ela é do metabolismo do músculo, ela é naturalmente eliminada pelos rins, e a partir da creatinina, nós fazemos um cálculo, os médicos, né, tem um cálculo, e nós determinamos o que nós chamamos, não sei se vocês viram, quando eu falei lá da filtração, né, que o sangue é filtrado pelo rim, nós temos uma taxa dessa filtração, chamada taxa de filtração glomerular. Glomerular é um segmento do rim, são pequenos novelos de vasos sanguíneos. E essa capacidade, se ela tiver diminuída através desse cálculo com a matemática que é feita em aplicativos, em sites, eu posso dizer se a pessoa tem a doença renal crônica ou não. E o outro mecanismo é na urina, a outra técnica é na urina. Na urina, eu doso proteína, quanto que o rim está perdendo de proteína. Normalmente, nós não perdemos grandes quantidades de proteína pela urina. Então, o médico ele faz um exame simples, em amostra isolada de urina mesmo, e o laboratório até já costuma, na maioria das vezes, dar o resultado dessa conta para nós podermos determinar se a pessoa tem doença renal crônica ou não. Bem, no sangue, essa creatinina, a filtração glomerular, grosso modo, o normal tem que estar acima de 60 ml por minuto. Eu não costumo usar isso com meus pacientes, eu falo como se fosse uma porcentagem, para poder entender. Então, é como se fosse assim, ó, seus rins estão funcionando acima de 60%, então tá bom, vamos acompanhar. Se começar a cair demais, aí é preocupante. Eu, por exemplo, o cálculo que eu fiz ontem, né, para a gente até discutir aqui, o meu deu perto de 80%. Aí você vai falar, uai, mas não está 100%. Na verdade, não precisa ser 100%. A gente tem um intervalo de confiança entre 80 e 120, tá? Então, fica nessa faixa. À medida que nós vamos envelhecendo, o nosso rim vai enfraquecendo também. Então, tem que levar isso em conta. E na proteína na urina, é um número que a gente geralmente faz uma conta, tem que estar abaixo de 0,2 o cálculo. Quando é proteína dosada com creatinina na urina. Então, abaixo de 0,2, tudo ok. Então, se a filtração do sangue está abaixo de 60 e essa proteína na urina está acima de 0,2, tem que fazer acompanhamento médico. Como eu disse, no início não precisa ser o nefrologista, mas se ele achar necessário, procura o nefrologista que ele vai te orientar. Então, aí foi falado até agora, então, 2 tipos de exame, né? Mas são feitos, existem outros exames? São feitos outros exames também? Sim, que é o seguinte, eu falei primeiro como se fosse o rastreio, né? Continuando, nós temos outros exames que nós temos que fazer. Esse exame apenas me diz se o rim está com problemas, se os rins estão com problemas. Entendi. Depois eu tenho que fazer exame no sentido de tentar definir 3 vias. A primeira delas é saber se essa perda do funcionamento dos rins é aguda ou crônica. O segundo é para saber quais as complicações da doença renal crônica. E o terceiro, para determinar a causa. Porque, por exemplo, se eu tiver uma causa tratável, a pessoa recupera. Então, vamos supor que a pessoa tem um tipo de nefrite, uma inflamação, a gente dá o nome de glomerulonefrite. Algumas das glomerulonefrites, elas são tratáveis. Eu trato, dou alguns medicamentos, passa-se alguns meses, pronto, acabou. O rim volta a funcionar normal. Então, são esses 3 caminhos. E também, repito, não tem nada de sofisticado, à exceção de um exame. Então, por exemplo, eu falei da anemia, né? Então, eu tenho que fazer um hemograma.
Eu falei que dá problema ósseo, então eu tenho que fazer exames que dosam componentes do sangue para acompanhar a doença óssea. Eu falei recentemente sobre arritmia cardíaca. O potássio é um exame muito importante. Até eu sou preceptor da residência médica, eu falo com meus médicos que estão se especializando, eu falo assim, ó, se você tiver que pedir 2 exames no sangue para triar o doente renal crônico, creatinina e potássio, creatinina e potássio. Uhum. Eu doso proteína no sangue também, para saber se ele está desnutrido, e faço um exame de imagem, o mais simples que tem, a ultrassonografia dos rins. Com ele eu posso determinar o tamanho do rim, se o rim está com a sua parte externa mais fininha ou mais de tamanho normal, se tem cisto, se tem obstruções por cálculos, eu estudo a próstata nesse exame. Então, geralmente, com exames simples eu determino. Raramente, Ricardo, eu preciso de fazer algo mais sofisticado. Em 90% dos casos, isso me basta. Às vezes, precisa de uma biópsia renal. E aí, fazer uma consideração aqui, que muitos pacientes, às vezes, associam o termo biópsia com câncer, né? Não é. Biópsia eu posso usar para um monte de coisa. E a biópsia dos rins é um procedimento hoje bem seguro, rápido, com auxílio da ultrassonografia, e eu tiro fragmentos pequenininhos, 3 pequenininhos, mando para o laboratório e ele fala para mim qual o tipo, muitas vezes, de um processo inflamatório, geralmente uma nefrite, alguma coisa assim. Mas, ó, raro, 90% dos casos, aqueles 2 exames iniciais de triagem e os exames da sequência que eu disse para você. Entendi. Agora, como é que é feito, então, esse manejo ou o tratamento da doença renal crônica, né? Qual ou até quais medicamentos podem reduzir a creatinina ou fazem os rins voltarem a funcionar? Essa é uma pergunta bem colocada, porque muitos pacientes, Ricardo, eles acham assim, eu vou no nefrologista, a creatinina está alta, ele vai me dar um remédio, ela baixa. Isso não existe. Uhum. Vai dar um remédio e eu vou recuperar a função do rim. Nem sempre isso acontece. Na verdade, não existem medicamentos que vão atuar especificamente na melhora do rim. Uhum. Eu disse para você que eu tenho que buscar a causa. Eu tenho 2 causas importantes, pressão alta e diabetes. Então, basta que eu trate a pressão alta, basta que eu trate a diabetes, que eu consigo controlar o funcionamento dos rins. Eu não tenho nada de... Claro que alguns medicamentos, em algumas circunstâncias, por exemplo, algumas dessas nefrites que eu falei, às vezes eu preciso tomar corticoide, às vezes eu preciso tomar algumas medicações que diminuem as defesas do organismo, os imunossupressores, e aí ela vai atuar na inflamação do rim. Alguns casos precisam ser operados. Então, por exemplo, um paciente que tem uma próstata muito aumentada, ela pode entupir a passagem da urina. Aí essa urina fica retida e danifica os rins. O que eu faço? Mando para o urologista, que é o cirurgião da área das doenças renais, ele vai, desobstrui, faz a cirurgia, a próstata para de obstruir, e volta a funcionar os rins, tá? Então, não existe qual o medicamento que baixa a creatinina? Não tem. Eu tenho medicamentos que tratam as causas que fazem o controle. Mas, em geral, são importantes. Uma dieta adequada para a doença renal, e ela é bem específica, tem que mandar para o nutricionista, eu mando com as recomendações, às vezes tem que diminuir a carga da proteína, às vezes tem que diminuir o potássio, tem que diminuir fósforo, eu tenho que pedir para a pessoa voltar a praticar atividade física, é saudável para quem tem doença renal, raro alguns casos, né, que tem algum problema que limite, não fumar, já está comprovado que tabagismo leva a piora da função renal, moderar a bebida alcoólica, né, se já não bebe, não beba, não precisa tomar mais, mas maneirar, ou seja, eu tenho que ter um estilo de vida saudável, eu tenho que seguir, fazer o acompanhamento médico, eu tenho que fazer o tratamento das causas que levam à doença renal crônica. Agora, e se de nada disso resolver, que a gente chama de tratamento conservador, aí nós evoluímos para a chamada terapia renal substitutiva, ou seja, um tratamento que substitui o funcionamento dos rins, que são os casos finais, raros que a gente tem. É quando, daquele percentual que eu disse para você, de 60%, é quando esse percentual fica abaixo de 15% em diabéticos e abaixo de 10% em quem não é diabético. Aí, em geral, esses indivíduos eles têm que ser encaminhados para fazer a diálise peritoneal, a hemodiálise ou o transplante. Mas, como eu disse, é um
pequeno número de casos. No meu consultório, a maioria trata com medicamentos, com acompanhamento da dieta, do estilo de vida e controle de exames laboratoriais. Entendi. É realmente interessante. Até prestei Sim. muita atenção porque você comentou muito sobre a pressão alta, né? E Uhum. sobre o sal, por exemplo, ele é o vilão para os rins? É isso? É isso mesmo, bem colocado. Hipertensão arterial é, aumenta por causa do excesso de sal. E se a pressão alta aumenta por causa do excesso de sal, o rim que controla o sal, ele fica totalmente, vamos dizer assim, maluco, não sabe controlar, e ele começa a descompensar. Uma coisa importante é que as pessoas tendem a buscar, geralmente, uma explicação muito simplista para tudo na vida. E Uhum. principalmente na saúde, a gente gosta, né? Vide Covid-19. Todo mundo acha que tem um remédio mágico, né? E infelizmente não existe tratamento para essa doença, tá? Nem prevenção, nada ainda, né? Então, no caso da doença renal crônica, especificamente no caso da pressão arterial elevada, é também o controle do sal, mas não é só ele. E eu também não posso tirar totalmente o sal. Não sei se é do seu conhecimento, no Brasil, o sal ele é rico em iodo, porque a maioria da população fica longe do mar, né, e não tem acesso ao sal do mar. E se eu não tiver iodo, eu tenho problemas de tireoide. Então, eu não posso cortar o sal todo do indivíduo. Então, como é que eu costumo falar com os pacientes? Eu falo assim, ó, prepara o alimento sem sal, totalmente sem sal, e aí cada um põe o seu, vou falar um termo comercial aqui, que é isso aqui, ó, tampinha de caneta Bic. Aqui dentro, se você colocar sal, tem 2 gramas de sal, o que dá para o seu dia inteiro, para você se manter saudável, sem risco de aumentar a pressão arterial, sem risco de comprometer o seu rim. Então, realmente, o sal é um vilão, não é para cortar, é para moderar. E o exagero, como tudo na vida, também faz mal. Entendi. Agora, essa dosagem é que surpreende, porque eu acho pouco. Não sei se eu estou enganado, mas me dá a impressão de que é pouco. Vou até me olhar Não? depois, se colocar e espalhar para ver se dá Depois uma. você vai onde tem nesses mercados aquele pacotinho, tem restaurante, né, de 1 grama, Sim, pega 2 daquele e joga lá. Se der errado, você fala que eu calculo. tá bom. Te dou notícia depois, pode ter certeza. Mas vamos continuar falando da alimentação, ô Marcos Paulo. Olha, ela também interfere na saúde dos rins, né? Não só o sal, mas as outras coisas. Como é que funciona isso? Principalmente se você, além do sal, uma dieta rica em proteína animal, rica em gordura saturada e rica em carboidratos refinados, ou seja, quase tudo comida processada, exceto a proteína. A proteína animal, ela pode sobrecarregar os rins em excesso, e aí um indício disso é que ela vai forçar o rim a trabalhar mais, e aí aumenta a creatinina, começa a perder proteína pelo rim. A gordura saturada, que é aquela gordura presente nas carnes, Uhum. na manteiga, na margarina, né? A gordura saturada, aquela que não é boa para o organismo. E os carboidratos refinados, que estão presentes, é o açúcar de mesa, é biscoito recheado, é alimento processado. Então, tudo isso sobrecarrega o funcionamento dos rins. E esses 3 aí, 2 a gente sabe que leva à obesidade. É o excesso de gordura e o excesso de... E a obesidade também compromete o rim. Existe uma doença chamada glomerulonefrite da obesidade. Pessoas obesas podem ter uma inflamação dos rins, que a gente descobre com biópsia, e o tratamento, você fala, então eu tenho que dar remédio. Não, perder peso. Perde peso, o rim volta a funcionar Volta. normal. Né? Então, qual seria o ideal? Olha, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas uma pessoa de 60 quilos, geralmente ela tem que consumir 1 grama por quilo por dia de proteína. Então, dá 60 gramas de proteína. Mas Uhum. cada pessoa é uma pessoa. Então, às vezes ela tem um outro problema de saúde, ela está mais desnutrida, ela precisa de mais. Ou Uhum. ela está com o rim muito sobrecarregada, tem que diminuir um pouquinho. Então, em média, é 1 grama por quilo por dia, tentando evitar a proteína animal. Mas não usem isso como uma regra fixa. Principalmente se você for hipertenso ou diabético, quem estiver nos assistindo, conversa com o seu médico. Fala, ó, é isso mesmo? Ou o meu caso é diferente? Porque, às vezes, o caso dele precisa manter a dose normal ou diminuir ou aumentar. Tá? Bom, vamos falar de água agora, né? Eu, particularmente, Faltou sou água. um tomador de água. E eu tinha um hábito até muito de tomar muita água à noite.
E isso me fazia Nós ir ao dois. banheiro. Uhum. Né? Então, assim, eu tomo muita água, mas eu mudei o horário. Passei a tomar mais cedo para evitar mais. Mas à noite eu vou diminuindo a quantidade para que eu não precise acordar no meio da noite por conta de ter que ir ao banheiro, realmente. Mas eu queria saber o seguinte: tem uma quantidade, Marcos Paulo, ideal assim de água que a gente tem que tomar todo dia por causa dos rins, né? Para manter a saúde dos rins. Você falou uma coisa importante sobre urinar à noite. Um dos sintomas que sugerem que a pessoa pode ter a doença renal crônica é a noctúria, é urinar de noite. Uhum. Normalmente, tem pessoas, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tende a urinar mais à noite. Né? Alguns medicamentos fazem urinar mais, dependendo da quantidade de alguns líquidos que você toma, pode. Mas não significa que é a doença, mas é um alerta. Bom, quantidade. Muito já se falou sobre a quantidade de água que eu tenho que beber durante um dia. Esse número mágico de 2 litros por dia não tem base científica. Não acho lugar nenhum. Toda vez que alguém fala alguma coisa, eu volto, leio, não tem lugar nenhum, não existe isso. Depende da quantidade de água que você precisa. Depende do seu trabalho, da sua atividade física, da sua dieta. Em geral, aí mesma coisa, você tem que conversar com o seu médico. A gente recomenda de 20 a 30 ml por quilo de peso por dia. Então, se você consumir em torno de 25 ml por quilo por dia, você já está tomando uma quantidade adequada de água. E não necessariamente água pura. Você não precisa pegar garrafas e levar. Não. Você tem que colocar na soma da água café, leite, chá, sucos, a água da sopa, a água do feijão, a água dos legumes cozidos. Então, tudo isso você soma, certo? Eu só peço atenção para quem estiver nos assistindo e alguns pacientes que têm coração mais fraco, problemas renais, problemas pulmonares, conversa com o seu médico antes, porque muitas vezes tem que ser um valor menor, às vezes tem que ser 20 ml ou até um pouquinho menos, isso pode sobrecarregar o coração. Mas uma pessoa saudável, sem problemas de saúde, faz essa conta aí, 25 ml por quilo por dia de peso. Se der 2 litros, então é porque você é mais pesado. Ah, o meu só deu 1 litro. Não, então você é mais levinho, né? Então, é isso. Esquece essa história de fixo 2 litros. Né? Cada pessoa necessita de uma quantidade de água necessária para as condições de saúde dela, para o trabalho dela, para a atividade física dela e até para o que ela come. Às vezes, se ela tem um aporte maior de sal, ela vai querer beber mais água, né? Agora, eu queria conversar um pouquinho sobre a questão da automedicação envolvendo aí os rins, né? Qual que é a sua opinião, Importante. Marcos Paulo, a respeito disso aí? Bem colocado. Toda vez que me pedem para falar alguma coisa sobre qualquer tipo de alteração, até quando falo em infecção urinária, eu peço para dar uma pausa e falar sobre isso. É tão importante falar sobre isso que lá desde o começo da nossa entrevista, eu vi que eu comecei falando, medicamento pode causar problema renal, medicamento pode causar problema renal. Vários estudos feitos desde os anos 1980, isso já está totalmente consolidado, não tem mais sombra de dúvida. O consumo inadequado de medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios não esteroides, aqueles diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, AS em dose anti-inflamatória, todos eles fazem mal para o coração, para o fígado, para os rins, estômago e intestino também. Tá? Então, ele faz mal para o corpo todo. E outra coisa, ele pode interagir com outras medicações e pode aumentar até risco de sangramento. Se a pessoa tiver algum problema, está tomando anticoagulante ou tem uma doença do sangue, né, pode causar isso. O problema é o seguinte, a maioria dos anti-inflamatórios não esteroides são vendidos sem receita médica. Então, muitas vezes a pessoa tem uma dor inflamatória, uma dor de garganta, tomou uma pancada no esporte, caiu, inchou, uma dor nas costas, toma um anti-inflamatório e tem muitas vezes que não vai ao médico e vai tomando. E às vezes você fala assim, eu vou tomar um agora, outro semana que vem. Tem um estudo que fizeram com militares americanos saudáveis. Se ele consumisse por semana até 3 comprimidos por semana para dor, ao final de 7 anos, ele já tinha, eu não lembro o percentual, mas ele tinha uma perda importante da função renal. O rim, depois de 7 anos, ele tinha comprometimento. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Esses medicamentos também, eles aumentam a pressão arterial. Esses medicamentos, eles alteram
já tem estudo que mostra que eles alteram o funcionamento da... Nós temos uma flora bacteriana no intestino que ajuda a defender a gente, né? E altera isso também, a pessoa pode ter doença intestinal causada pelos anti-inflamatórios. Então, qual que é a recomendação que eu costumo fazer? Se você precisar e tem problema nos rins, conversa com o seu médico. Ele vai te falar qual a dose, qual o número de dias que você tem que tomar, qual o tipo de anti-inflamatório, se você tem algum problema de intestino. E como é que ele faz isso? Ele faz o seu exame físico, vê o nível da sua creatinina, todos os medicamentos nas bulas têm lá as doses específicas para quem tem problema de rim e ele vai te falar. E não só anti-inflamatório, antibiótico é um outro grupo também que pode fazer mal. Existem alguns tipos de remédio para tratamento de inflamações, a gente chama de imunossupressores, que também às vezes precisam corrigir dose. Principalmente anti-inflamatório e antibiótico. O antibiótico ainda agora é receita médica, né? Então a gente se sente mais seguro. Mas conversa com o seu médico, ele vai fazer o cálculo e vai te dizer se você pode ou não e por quanto tempo. Entendi. Agora vamos brincar de mentira e verdade? Assim, o que é fake news, o que não é? Porque tem muita coisa que é colocado, né, principalmente no que se refere aos rins. Há uma certa falta de conhecimento em algumas situações. Então, vamos lá. Eu pergunto, você me diz se é verdade ou se é mentira. Combinado? Vamos lá. Então, vamos lá. A ingestão de semente de tomate, isso causa algum tipo de pedra nos rins? A ingestão de tomate por si só não causa problema nos rins. Tá? É mentira isso. Embora o tomate tenha uma substância que chama oxalato, que é um dos componentes de pedra nos rins, eu preciso ter a associação de outros transtornos metabólicos para poder culminar com a formação de cálculo nos rins. Então, eu repito aqui, moderação. Eu preciso do oxalato para ele causar a doença calculosa renal, a formação das pedras, ele precisa estar associado ao cálcio. Então, se eu comer muito oxalato, muito tomate, e comer, por exemplo, muito laticínio, existe uma chance de eu ter mais cálculos. Então, como é que eu faço? Eu manero, então eu diminuo. Só para falar do oxalato, onde tem oxalato? Além do tomate, tem o chocolate, o amendoim, nas nozes, no espinafre, tá? E o cálcio está presente em leite e laticínios, né? Então, o problema não é, às vezes, a quantidade, é o desequilíbrio, certo? Você tem uma ideia, eles fizeram estudos com pessoas que tomavam grande quantidade de cálcio para ver se protegia, e vitamina D também, tá? E eles mostravam que a grande quantidade de cálcio, vão dar cálcio para proteger, né? Eles observaram que essas pessoas que tomavam mais cálcio e vitamina D, pelo contrário, elas tinham mais chance de ter cálculo renal. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tomar o líquido naquela quantidade e maneirar. Agora, eu vivo tendo pedra nos rins. Procura o seu médico. Existe forma de você descobrir qual a causa que está levando e tem tratamento até com medicamento para evitar a formação de pedra nos rins. Não mexa na dieta de cara, não. Procura o seu médico. Entendi. Outra coisa, crianças não têm pedra nos rins? Mentira, pode ter sim. Pode Né? ter. Embora seja mais raro que nos adultos, né? Mas nós temos observado um aumento do número de crianças, principalmente por causa do consumo de açúcares. Os açúcares de alimentos processados, refinados, né? Criança, eu sempre venho à minha mente biscoito recheado. E ali tem muito açúcar, né? Alguns chocolates que são vendidos também, você olha no rótulo lá, o primeiro que aparece é açúcar. A gente sabe que existe uma relação entre o excesso de carboidrato e formação de pedra nos rins. Então, criança também não tá imune, não. Uhum. Agora, os casos de pedras nos rins, eles aumentam no calor? Tem um estudo, se não me engano, de uns 2, 3 anos atrás, que ele estudou pacientes com cólica renal, causada, obviamente, por pedra nos rins, e eles mostram que realmente a formação dos cálculos ela é mais prevalente em áreas com maior temperatura ambiente e maior exposição ao sol. Só que isso não significa que todo mundo que vive em área quente vai ter pedra nos rins. Então o brasileiro é que tem mais. Não necessariamente, tá? É porque a gente tem que levar em consideração também outros fatores de proteção. A ingesta de água, o consumo de frutas, evitar os carboidratos, evitar sobrecarga de proteína animal. Se a pessoa tem algum problema nos rins, fazer o acompanhamento, tá bom?
Agora, só uma curiosidade, tem uma outra coisa que pergunta a respeito de pedra, essa é verdade, tá? Uhum. As crises de dor, elas costumam surgir com maior frequência entre 4 e 6 da manhã. Olha que Isso interessante. acontece. É. Eu Bom, já tive, a minha foi um pouquinho mais cedo, mas essa uhum. é uma verdade, tá? Agora, a urina no sangue, né? Quando você está urinando e sai sangue também junto, fica, né, um pouco mais, a cor Uhum, fica um pouco diferente. É sinal de que tem vermelho. doença nos rins? Pode ser sim. A presença do sangue na urina, o sangue vivo é muito difícil a gente ver, mas ela pode estar mais avermelhada, mais rósea, né? E aí, nesse caso, eu tenho que pensar em coisas mais simples primeiro. Às vezes, uma infecção de urina. Em homens, eu tenho que pensar em doença da próstata. Ele pode ter tanto a chamada hiperplasia prostática benigna, que é apenas o aumento da próstata, ou o câncer da próstata, ou até uma infecção da próstata, uma prostatite, né? Então, é um indício, sim, de que tem algum problema, ou nos rins, na bexiga, ou na uretra, tem que ser investigado. Não raramente é uma condição benigna. Na maioria das vezes tem algum problema que tem que ser tratado e tem que ser abordado. Entendi. Agora, um raio, ele pode cair no mesmo lugar duas vezes? Calma, vou explicar. É porque é o seguinte, veja bem, a mesma pessoa, ela pode ter pedra nos rins mais de uma vez? É, há uns 2 anos eu tirei um material para poder dar uma aula e a gente descobriu que 90% da população mundial, 90%, entre 18 e 70 anos de idade, tem ou terá pelo menos um episódio de cólica renal. Então, existe a possibilidade da pessoa ter mais episódios. Claro que é raro, muitas Uhum. vezes é um problema metabólico, eu tenho que investigar por que a pessoa está formando, ou porque ela tem excesso de substâncias formadoras de cálculos, ou porque ela tem diminuição das substâncias inibidoras de cálculos. Então, Uhum. às vezes, a pessoa tem algum problema metabólico, uma doença qualquer endócrina, a pessoa consome, por exemplo, nozes, chocolates, espinafre demais, é o que eu te falei, vai ter cálculo de oxalato. A pessoa que tem excesso de ácido úrico pode ter gota, né, que é aquela inflamação nas articulações, e pode ter cálculo de ácido úrico. E também, hoje, agora é mais comum, pessoas que fazem cirurgia bariátrica, né, para emagrecer, elas têm mais chance de ter pedra nos rins também. Pode ter mais de um episódio. Então, não é só uma, pode ter mais vezes. Mais uma. Dor lombar é sinal de que tem algum problema nos rins? Ou é causa de, né, sentir essa dor por causa dos rins? É curioso, porque alguns pacientes me procuram e já chegam no consultório e falam, eu estou com uma dor aqui atrás, aqui nos rins, e eu quero fazer um ultrassom para ver. Na verdade, na maioria das vezes, não são os rins que causam essa dor. O rim, para causar dor ali nas costas, geralmente está associado a uma infecção urinária nos rins mesmo, não na parte de baixo do canal da urina. Ela Uhum. pode ter uma pedra querendo sair do rim, um cálculo, ou ela pode ter, às vezes, um tumor, um cisto ali naquela área. Porque se eu chegar no miolo do rim e passar um canivete, mexer ali, a pessoa não sente nada. Agora, tem uma pelinha em volta do rim, que se eu der uma esbarradinha, a pessoa dá um pulo enorme de dor. Então, na maioria das vezes, não tem relação com o problema renal. Muitas vezes você começa a conversar com a pessoa, ela começa a falar, e na história clínica, eu já sei, eu falo, essa dor não é de origem renal. Geralmente é de algum problema relacionado à coluna, algum problema muscular, a gente chama de síndrome miofacial, síndrome dolorosa miofacial. Às vezes pode estar relacionado até fibromialgia, que é uma doença muscular, tá bom? Mas as outras, doença renal crônica, eu nem falei em dor lá, quando a gente falou nos sinais de alerta, né? Não tem. Doer não é. A doença renal crônica, na maioria das vezes, o rim diminui de tamanho. Não tem como doer, né? Quando vai avançando para a fase final. Alguns tipos de nefrites que eu falei, inflamações, também não doem, tá? Então, nem sempre dor lombar é renal. Quem vai te dizer isso? Seu médico. Geralmente, na entrevista, às vezes sem pôr a mão no paciente, se ele fizer uma boa sequência de perguntas, ele já sabe se a pessoa tem uma dor lombar de origem renal ou extra-renal. Uhum. Entendi. Agora, cisto nos rins é uma condição grave e vira câncer?
Essa é uma condição que as pessoas se assustam, muitas vezes aquela expressão cisto, né? Mas na maior parte das vezes é uma mentira isso, tá? Na verdade, depois dos 40 anos de idade, todos nós formamos cisto nos rins. É normal ter, por exemplo, pessoas com 80 anos de idade ou mais, é normal ter 4 ou mais cistos em cada rim. Nós chamamos de cistos simples. Geralmente, esses cistos não trazem nenhum problema à saúde da pessoa, ficam lá, costumam ser um sinal indireto de envelhecimento, né? Nós temos rugas, então um sinal indireto de envelhecimento é esses cistos. Agora, procura o seu médico, às vezes algum cisto ele pode estar formando infecção, pode sangrar, aí o seu médico vai dizer, mas em geral são situações benignas esses cistos, tá? Uhum. Olha, está sendo bastante esclarecedor, mas eu quero fazer uma última pergunta aqui para você, mas aí é curiosidade da minha parte mesmo. Veja bem, quando eu fui apresentar você lá no começo da nossa entrevista, eu disse que você estava fazendo especialização na área de dor. Mas olha só, nefrologista, né? Já trabalhou aí com pacientes em diálise, fez sua dissertação de mestrado, inclusive abordando os pacientes em diálise. Aí me conta um negócio. Por que que você resolveu se especializar em dor? É uma mudança de rumo? Conta isso pra gente. Ricardo, há muito tempo eu lido com esse tipo de paciente doente renal e eu já não trabalho no setor de hemodiálise já agora em janeiro, 6 anos, né? Uhum. Também opção minha. E eu vi que esses pacientes, eles têm muitos problemas pessoais, emocionais, decorrentes da doença. E sempre quis atender da melhor forma possível. E aí, esses pacientes, quando eles chegam no final do tratamento da diálise, eles podem piorar o seu estado geral, podem piorar a sua qualidade de vida, e alguns deles, às vezes, nem têm condição de fazer o tratamento da diálise. E aí a gente chama de fazer o cuidado paliativo. Entretanto, em 2016, no início de 2016, né, agora, em fevereiro, vai fazer 5 anos, eu estive hospitalizado. Eu tive uma complicação cirúrgica durante a cirurgia, fiquei internado em UTI, fiquei com tubo na boca sedado, 2 drenos no tórax, catéteres tudo quanto é lado. Por causa da complicação, não pude nem tomar água, não podia colocar nem água durante 45 dias, só por sonda, né? E aí, com aquela história de colher sangue, me dar banho, tudo, eu senti na pele o paciente. E olha que estava com uma estrutura boa, que a pessoa sabia que eu era médico, né? Mas é duro mesmo ser paciente. E aí eu falei, não, eu vou, a gente costuma ter uma epifania na vida, eu falei, não, eu senti na pele o que o paciente passa, e aí eu comecei a me interessar por cuidados paliativos, principalmente dor. E aí, como essas duas áreas costumam trabalhar juntas, eu encontrei essa oportunidade lá em São Paulo e vou aumentar o meu conhecimento para tentar dar o melhor tratamento possível para esses pacientes, os pacientes com doença renal crônica, desculpa a expressão, mas não costuma ter o mesmo charme de outras doenças, como câncer, por exemplo, né? Hoje a gente falou de 15% de mortalidade por ano, né? Hoje tem cânceres que a mortalidade é inferior a 10%, certo? Então, esses pacientes, eles têm limitação de atividade física, têm limitação de trabalhos. Eu fiz um trabalho recentemente com um grupo de alunos meus da faculdade, com benefício previdenciário, quase 100% de quem tem a diálise acaba se transformando em aposentado mesmo. Não tem como voltar ao trabalho, é difícil. E eles padecem de muitos problemas, infecções, complicações como AVC, dores, depressão, ansiedade, né? Depressão e ansiedade foram temas da minha dissertação. Então, eu resolvi mudar de rumo, vou tentar abordar os meus pacientes com isso. Espero que daqui a alguns anos eu tenha mais essa especialização e possa ajudar os pacientes com doença renal crônica. Claro. Olha, queria muito agradecer sua participação conosco aqui no nosso canal BOL, nessa informação sobre saúde, em que a gente disponibiliza para os nossos leitores, as pessoas que nos assistem também no Barbacena Online, na Rádio Sucesso FM, com a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doença renal. E fica já o convite para uma outra oportunidade voltar para falar um pouquinho sobre essas questões envolvendo aí a sua especialização de dor e outros assuntos também ligados a essa área. Doutor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui.
Ô, Ricardo, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre solícito para explicar, para poder conversar. Os temas que são da minha alçada, a gente pode conversar sim, eu acho que é uma forma da gente combater do seu lado aí, o jornalismo, seu mal aí ao fake news, notícia não confirmada, né? É. Então, esse seu canal é uma oportunidade excelente para as pessoas poderem fazer compartilhamento, não só do que eu falei, mas do que já foi falado. Porque tem a sua checagem, você confere, você conversa comigo, você sabe onde buscar, né? Então, eu acho importante isso para as pessoas saberem. Estou à disposição. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por intermédio seu e a gente está à disposição. É claro. Então, realmente, muito obrigado. E se você gostou da entrevista, dê um like também, pode se inscrever no canal para sempre que tiver uma novidade, acessar e aí já ficar sabendo de tudo que é publicado aqui no Canal Ball. Porque o Canal Ball tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.